Queridos irmãos, o Evangelho nos descreve o ardil destes inimigos de Cristo que tentaram criar uma armadilha à sua sabedoria, tentando prender através das palavras. Admira muito ver a cegueira desses homens, a sua obstinação. De fato, quando o entendimento está obscuro, a vontade pode se tornar férrea, fanática, presa pelo engano, ela continua sempre firme no mal. Hoje começamos a ler o livro de Tobias. Embora ontem, como celebramos a festa de Nossa Senhora, não lemos o capítulo 1, começamos, portanto, no capítulo 2. Diz o texto: Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado um morto, tomei banho, entrei no pátio de minha casa, deitei-me junto à parede do pátio, deixando o rosto descoberto por causa do calor. Tobias estava tentando, naqueles dias de idolatria, apesar da perseguição que sofreu, permanecer firme na religião dos judeus, mas ainda estava sob o véu da antiga lei. Portanto, aqui, ele representa aqueles que ainda estão obscurecidos de algum modo pela incredulidade. Ele diz, na noite de Pentecostes, porque, infelizmente, muitas vezes, nós recebemos em vão a graça de Deus quando a recebemos pela incredulidade. Nós sabemos que a graça nos é conferida pelos sacramentos e pela oração. Mas quando nós deixamos a luz de Pentecostes anoitecer dentro de nós e pela incredulidade perdemos o contato vivo com a humanidade de Nosso Senhor, nós recebemos em vão a graça de Deus, e sobre isso São Paulo nos diz: eu vos exorto, pois, irmãos, a não receberdes em vão a graça de Deus. Ora, depois de sepultar um morto, que era a obra de misericórdia que ele fazia, ele toma um banho, entra no pátio da casa e se deita junto à parede do pátio, deixando o rosto descoberto por causa do calor. Ou seja, a caridade é operosa, porque São Paulo diz que a fé sem obras é morta. O homem que está inclinado pela incredulidade às coisas da terra se deita, ou seja, para de lutar, para de fazer atos de amor a Deus, para de fazer atos de fé e de esperança. E, portanto, ao invés de manter acesa em si a tensão sobrenatural, ele esmorece. E vai para junto da parede. Ou seja, quanto menos tiver a visão das coisas espirituais, melhor. E não consegue viver com o calor do Espírito, vai para um lugar que está descoberto, ao contrário do que diz o Salmo 90. Aquele que habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor
o Onipotente o cobrirá. É justamente aí que continua ele: não sabia que na parede por cima de mim havia pardais aninhados. Estes pardais representam o espírito maligno. Por quê? Porque Jesus diz no Evangelho que parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e levaram a semente. E depois ele explica que estes são aqueles que acolheram a palavra distraidamente, isto é, sem produzir fé no seu coração. Veio o espírito maligno e roubou a semente e levou embora. Os pardais são aves muito pequenas e ligeiras, e portanto são um símbolo das almas que levam a sua fé de uma maneira descompromissada, leve, leviana. Então diz: seu excremento quente caiu nos meus olhos, ou seja, o esterco das aves, quente caiu nos seus olhos. Ou seja, quando nós paramos de lutar espiritualmente, a fim de manter a nossa comunhão com Deus, o lixo do demônio aquece as nossas paixões e, caindo sobre os nossos olhos, leva-nos à cegueira. Em Israel havia 12 portas. Uma dessas portas era chamada Porta do Monturo, a porta do lixo, que dava para a Geena, que é um símbolo do inferno. A porta do monturo deveria ser a porta pela qual o lixo sai, mas, lamentavelmente, muitas vezes nós abrimos a porta do monturo para que o lixo entre em nós. E quando nós esmorecemos na prática da virtude, depomos as armas e deixamos de buscar a Deus, o fervor desaparece de nós. Então nós começamos a prestar atenção nas coisas que aparecem na televisão, na internet, até no rádio. Isso vai bagunçando o nosso coração, vai nos contaminando por dentro, vai nos sujando. Más companhias vão nos levando para longe de nosso Senhor. São os pardais, usados pelo espírito maligno para cegar-nos. E muitas pessoas cegam a tal ponto que a sua fé fica tão sepultada pela incredulidade que elas começam a defender falsas doutrinas. Ou seja, ao invés de entenderem que o cristianismo é um caminho de santidade, adaptam o cristianismo ao seu pecado. Transformam o cristianismo em lixo. Quanto disso existe hoje? Quantas pessoas que abriram a porta do monturo e não há quem feche. Fui procurar os médicos para me tratarem. Quanto mais remédios me aplicavam, mais meus olhos se obscureciam com as manchas, até que fiquei completamente cego. Exatamente assim. O homem que está cativo pela incredulidade vai falar com homens mais incrédulos do que ele. E ao invés de obter ajuda, o que fazem é agravar a sua situação. Por quê? A carne de nada vale, diz nosso Senhor. O Espírito é que vivifica. E as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O homem natural de São Paulo não entende as coisas que são do Espírito, pois para ele parecem loucura. O homem espiritual, porém, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Por isso que nós precisamos sempre buscar o contato com pessoas que creem profundamente e têm uma fé mais profunda que a nossa.
almas verdadeiramente espirituais. Porque senão, nós vamos cada vez mais nos paralisando. Durante 4 anos estive privado da vista. Todos os meus irmãos se afligiram por minha causa. Depois continua ele, dizendo que a sua mulher começou a trabalhar, produzindo lã. Foi entregar o produto aos patrões e quando estes lhe foram pagar, eles deram a ela a mais um cabrito. Ou seja, a sua mulher aqui representa a igreja, que foi trabalhar em Cristo pela nossa salvação. E, portanto, pela fé e pela pregação, nos é dado mais do que aquilo que nós merecemos, porque diz São Paulo, por graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o que Tobias responde quando a mulher chega com o cabrito e o cabrito, dentro de casa, começa a balar? De onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve-o aos seus donos, pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. Ou seja, quando nós estamos cegos pela incredulidade, nós não reconhecemos mais a graça. Nós interpretamos a graça como um desfavor, como uma privação, como um prejuízo, como algo ilícito. Quantas pessoas eu conheci que quando ficaram cegas por um pecado, já não escutavam mais ninguém. Qualquer um que lhe chegava com alguma palavra de Deus, com alguma exortação das Sagradas Escrituras, era imediatamente rechaçado, porque não queria escutar. A sua mulher tenta explicar, mas ele não entende, insiste para que devolva, e ela replica: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Ou seja, as nossas obras mortas, sem a fé, sem a vida sobrenatural, só produzem em nós mais cegueira, mais dissimulação. E nós não podemos ser livres disso, a não ser pela graça de Deus que nos faz crer e pela fé receber exatamente a salvação de Jesus Cristo. Peçamos, queridos irmãos, a Nosso Senhor que nós jamais paremos de exercitar a fé, a esperança e a caridade através de uma vida de oração operosa, intensa, fervorosa, devota, a fim de que não sejamos prejudicados pela cegueira e assim Satanás roube a palavra de Deus do nosso espírito.